Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Solteiras Bem Resolvidas. Aqui eu falo sobre autoconhecimento, amor próprio e autoestima e te ajudo a abrir os olhos para achar o cara certo. Meu nome é Andressa Carazo e o tema de hoje é: por que ninguém quer namorar comigo? Andressa do céu, parece que o negócio tá travado, a minha vida amorosa não vai pra frente, eu tô cansada de sofrer na mão desses homens, eu não sei o que acontece, eu conheço as pessoas, mas parece que não engata, a relação não vai, fica naquela média dos meses de início e não vai pra frente, não evolui, não passa pro próximo, a etapa do joguinho não vai pra frente, né? Parece que você anda algumas casas do joguinho, chega lá num ponto que trava, estaciona, né? Você vê muitas vezes todas as tuas amigas, né, conseguindo atrair pessoas bacanas, as tuas colegas de trabalho iniciando relacionamentos, a tua amiga lá começou a ficar com o menino do Tinder, de repente já tá namorando com ele. E você tá naquele limbo, né? Você não sai daquele status solteira. Já faz um tempo, né, minha amiga? Porque eu sei que se você tá aqui me assistindo, provavelmente já faz um tempo que você deve estar solteira e você já não sabe mais o que fazer para conseguir começar uma relação amorosa. Bom, né, gente? Quando isso acontece, muitas vezes a gente começa a se questionar e pensar assim, né? Meu Deus, o que há de errado comigo? O que eu tô fazendo de errado que parece que os homens fogem? Eu consigo atrair as pessoas, mas quando eu vou para uma próxima etapa, parece que eles fogem, parece que não vai para frente, né? Daí vocês começam a minar o pensamento de vocês do tipo assim, meu Deus, qual é o meu problema? O que eu tô fazendo de errado? Por que só comigo não dá certo? A fulaninha de repente já começa a namorar, a tua amiga que tava solteira também já começou a namorar, a outra que era tua parceira de festa, parceira de rolê, começa a namorar e você fica naquele desespero, se questionando, né? Qual que é o meu problema? O que eu faço de errado? E passa assim 1 milhão de coisas na tua cabeça, de expectativas frustradas, começa a analisar os boys que você tava ficando, por que não deu certo, começa a se comparar com as tuas amigas, ai, porque ela conseguiu, porque ela era mais bonita, ou mais inteligente, ou começa a fazer essas comparações pequenas e muitas vezes imaturas, se colocando em situações desconfortáveis, né, porque o problema de nos comparar é isso, né, a gente fica sempre potencializando o outro e nos colocando para baixo, então isso já é um sinal de uma autoestima meio baixa, mas um pouco, né, por vezes aí ruim, não é saudável para vocês. Então vocês ficam naquele dilema, né, de entender qual que é o meu problema, qual que é o meu defeito, o que eu fiz de errado, qual que foi a minha postura, será que eu falei demais, será que eu falei de menos, será que eu demonstrei muito amor, será que eu demonstrei pouco amor, será que... Enfim, e vocês ficam nessa paranoia para tentar entender qual que foi o problema. Então vamos lá, gente. Vamos primeiro entender e colocar essa situação como uma forma mais saudável. Vamos olhar para esse cenário de uma forma um pouco mais inteligente. Vamos entender que o fato do cara não querer namorar com você não é um problema, tá? Isso acontece, as pessoas são livres. Cada um tem um comportamento. Você tem o seu, o crush que você tá saindo tem o dele. Enfim, então vamos limpar esse pensamento negativo a respeito de culpa, né? Esse julgamento que o problema é com vocês, tá? E por que eu falo isso, né? Porque se a gente continuar minando a nossa cabeça e trazendo bagagens negativas de todas as relações que vocês passaram, de todas as vezes que vocês tentaram se relacionar e não deu certo, vocês vão tá aí potencializando crenças negativas a respeito de vocês, a respeito das relações de vocês, por vezes, porque nenhum homem presta, porque ninguém quer se relacionar, porque o problema sou eu.
Ah, porque eu sou cheio de defeitos, é por isso que ninguém me escolhe. E vocês ficam minando esses pensamentos que não são coisas saudáveis a respeito de vocês. E o que eu percebo, assim? Eu vejo que muitas de vocês, onde a maioria das mulheres erra, durante os meus atendimentos de consultoria, durante as nossas conversas aqui pelo nosso perfil, eu consigo perceber alguns padrões muito claros, né? Onde as pessoas erram. Andressa, já faz 5 anos que eu tô solteira, eu não consigo engatar um relacionamento, eu não consigo namorar, só que eu não consigo ver onde é que eu tô errando. E para vocês entenderem, e vocês vão se analisar, vocês vão começar a perceber que, e eu recebo muito isso de vocês, que parece que os anos vão passando e quanto mais o tempo vai passando, mais vocês ficam nessa cobrança interna de que, ai, eu tô envelhecendo, eu preciso achar alguém. Ai, meu Deus, eu tô sozinha há tanto tempo, eu preciso muito encontrar um cara porque eu quero construir a minha família, porque eu quero casar, porque eu quero ter filhos. E a sociedade, de certa forma, né, gente, ela impõe isso pra gente muitas vezes. E não só a sociedade, né? Nós, como mulheres, sentimos muito esse peso a respeito do nosso corpo, a respeito da nossa idade, a respeito fisiologicamente falando, né? Porque a gente sabe, o nosso corpo, ele, diferente do homem que pode ter filhos e construir família independente da idade que ele tiver, nós não temos esse privilégio, né? E quanto mais o tempo vai passando, parece que mais essas crenças e esse medo, essa ansiedade, né, de encontrar alguém para conseguir construir a família, ela vem com mais peso ainda. Não só o peso que a sociedade propriamente nos coloca, né? E eu falo isso porque muitas vezes a gente foi criado nessa cultura de que estar solteira era algo muito ruim, mas esse peso, essa responsabilidade que nós nos colocamos, que nós nos cobramos no sentido assim, meu Deus, eu já tô com, sei lá, 35 anos e eu não encontrei ninguém, e eu não acho ninguém, e eu quero casar, e eu quero ter filho, e eu quero construir minha família, e eu não acho ninguém, e meu Deus do céu, o que vai ser de mim? E se eu não encontrar ninguém, eu vou morrer sozinha, eu vou ficar sozinha. E vocês entram nesse ciclo de pensamento, gente, que é desesperador. É de realmente, você vai na sua dor, e é uma dor real, porque não, a gente não pode ser, eu não posso ser hipócrita aqui com vocês e falar assim, não, Andressa, a gente pode ter filho quando a gente quiser. Não, a gente sabe. Nós temos um corpo que foi feito. De certa forma, até certo momento a gente vai funcionar, digamos assim. E claro, gente, existem N possibilidades de você construir a sua família. Mas eu tô falando no sentido tradicional, no sentido de gerar um filho, de não adotar, no caso, ou não ir para outros meios. Só que a gente ainda acredita muito nessa concepção. E isso vem com um peso muito grande. Ao longo das consultorias eu converso muito com as minhas clientes, é uma dor muito presente, né? E o que eu vejo, assim, o tempo vai passando e quanto mais esse tempo vai passando, mais ansiosos vocês ficam e a chance de vocês não conseguirem ninguém, ela aumenta muito. Porque daí vocês somam a ansiedade, a carência, o medo, as cobranças. E isso tudo vai se somando. E a pessoa que você vai começar a se relacionar, ela percebe esse peso. Ela percebe que você tá meio desesperada, porque realmente o tempo tá passando. E é esse o ponto que eu quero reforçar aqui pra vocês. Por vezes, vocês perdem. E eu, Andressa, perdi muito tempo da minha vida com as pessoas erradas. A clareza, ela não veio assim do dia pra noite, tipo, eu quero ficar com esse tipo de homem, ou é esse o cara dos meus sonhos. Não. E vocês sabem disso, porque provavelmente quem de vocês aí tá solteiro há um tempo, mas já se relacionou, já teve um namorado de longa data, terminou, enfim, e se colocou nessa situação de solteira, e vocês vão perceber que parece que o nível de exigência ele aumenta. Parece que vocês começam a não gostar de ninguém, ou não atrair as pessoas certas, parece que ninguém é compatível. E é justamente por quê? Porque o grau de exigência, o grau de valor que essa pessoa tem que ter, né, os requisitos necessários para vir a ter uma relação com vocês, eles aumentam muito. Só que esses critérios a gente só percebe ao longo prazo.
E tem gente que nem consegue perceber, não consegue nem enxergar como é que tem que ser essa pessoa que vai construir uma família, que vai ter filhos e acaba perdendo tempo com gente que não tem essa clareza, com gente que não é compatível. É como se fosse um filtro. Eu até desenhei um filtro aqui para vocês entenderem, tá? É como se fosse um filtro das relações. Vamos entender que existe nesse filtro as pessoas que vocês vão conhecer, que vão ser pessoas gerais, vão ser pessoas de todos os tipos, pessoas boas e pessoas talvez não tão boas assim. E você, o que você faz quando você tá nessa carência, nessa ansiedade ou simplesmente porque você não tem visão da pessoa que você quer na sua vida? Você começa a querer namorar com as pessoas do topo do funil. Essas pessoas aqui são pessoas que não são tudo aquilo, não é o cara certo pra você. Mas é nessa faixa desse filtro aqui você perde muito tempo da sua vida. Eu, Andressa, fui ter clareza do meu filtro há 1 ano atrás. Ou seja, gente, eu tenho 30 anos. Eu passei, vamos dizer assim, dos 20 até os 30, eu passei 9 anos perdendo tempo com pessoas que não eram compatíveis, que não queriam namorar comigo, que não buscavam uma relação. Muito por quê? Carência, solidão, não ter uma autoconfiança, não tá bem comigo mesma. E simplesmente queriam uma relação pra suprir um status, pra ter alguém. Mas se você vai parar pra analisar, eu analisando os meus antigos relacionamentos, as antigas pessoas que eu conheci, que eu convivi, não eram pessoas que eu queria pra minha vida a longo prazo. Então você fica nesse filtro aqui, atraindo essas pessoas e querendo namorar com esses tipos de cara que tá aqui em cima no teu filtro. Eu vou contar pra vocês, no início eu tinha 2 critérios. O meu filtro aqui em cima tinha 2 critérios. Um deles era, bom, o cara é um cara bacana? É um cara legal? Eu admiro ele? Ok. É um cara bacana, um cara legal, tudo bem. E o outro filtro era tipo assim, ele tem um trabalho, ele tem uma ambição, ele, né? Eram os 2 filtros que eu usava. Gente, e nesse meio do caminho, com esses 2 filtros, e muito da minha maturidade, da minha imaturidade, que a maturidade não tinha nessa fase, da minha maturidade emocional, eu fazia um filtro muito raso. Eu tinha pouquíssimos critérios. Eu tinha muito mais carência do que critério para namorar, critério para escolher alguém para estar do meu lado. E aí o que acontece? Você perde uma fatia de tempo da tua vida correndo atrás desses caras. Tentando, insistindo, batendo cabeça, 1, 2, 3, quantas vezes, e você não entende por que você não consegue namorar, por que esses caras não querem namorar com você. E o ponto é, porque esses caras não são pra você namorar, minha amiga. Esses caras são aqueles caras que você vai conhecer, vai ficar um tempo, não é isso aqui. Fica mais um tempinho, não é isso aqui. Só que essa clareza aqui vocês não tinham. Eu tinha, gente, eu falo uma média, né? A média dos 5 meses. Eu conhecia alguém e eu ficava 5 meses com a pessoa. Daí eu já pensava assim, vai dar 5 meses e já não vai pra frente. Daí o que eu percebi assim? Ou eu pulava fora, ou o cara pulava fora. Não dava certo, os 2 se afastavam, vida que segue. Só que nisso, eu fiquei muito tempo da minha vida. E eu não entendia, gente, por que ninguém quer namorar comigo? Qual que é o meu problema? Eu começo tão bem, tá tão certo, tá indo tão direitinho. Quando chega nos 5 meses, parece que o negócio desanda. E eu falava assim, cada vez que eu ia encontrar uma pessoa nova na minha vida, eu falava assim, ai meu Deus do céu, será que esse aqui vai passar dos 5 meses ou eu vou ficar de novo nos 5 meses? E claro, gente, tinha pessoas que eu ficava mais tempo. Existiram pessoas que eu fiquei um longo período. E outros que eu fiquei um período muito mais curto, que não chegou nem nos 5 meses. Mas eu ficava assim, tipo, meu Deus, será que esse aqui vai passar dos 5 meses?
Ou o que que vai acontecer? E eu ficava num desespero, que eu já ia conhecer a pessoa já pensando aqui. Eu já ia sair do encontro assim, pensava, será que esse aí vai ser mais um pra minha cota dos 5 meses? Ou será que vai pra frente? E era muito claro isso, gente. E não durava mais do que 5 meses. Por quê, gente? Eram pessoas que não eram o homem, não era o cara certo. E o que aconteceu, né? Ai, Andressa, como é que tu mudou isso? Qual que foi a solução? Gente, a solução que eu tive, e quando eu comecei a enxergar quem deveria ser essa pessoa para eu namorar, para eu me relacionar, para eu realmente ser compatível com o que eu quero a longo prazo. As minhas relações que estavam aqui, nesse 1 ano que passou, que estava aqui até aqui, saiu do zero, total de 0 critérios. Qualquer um que vinha eu já queria namorar, gente. Eu tava tão desesperada que, E as pessoas sentem isso. Os caras sentem que você tá desesperado, os caras sentem que você, meu Deus, essa aí quer um relacionamento porque ela já tá na idade de casar, ter filho, meu Deus do céu. E os caras percebem. Só que qual que é o ponto? Vocês têm que amadurecer para parar de perder tempo com essas pessoas que são a base do funil. E daí o que aconteceu, né? Eu que tava aqui, batendo nesses caras aqui, ó, sempre martelando, sempre no mesmo tipo de homem, que pra mim não tinha critério, né? Eu pegava e acreditava que a pessoa sendo bonzinho, tendo um trabalho bacana, e eu admirando era o suficiente pra eu querer namorar. Só que não é verdade, gente. E quando eu comecei a analisar e enxergar qual que era o tipo de homem que eu queria atrair na minha vida, eu saí do meu filtro que estava aqui em cima, ele desceu do 0 e foi pro 7, 7, 8. Nesse 1 ano, depois que eu parei para analisar e enxergar como é que deveria ser esse cara para estar do meu lado, para eu assumir um relacionamento, para ir de encontro com os meus objetivos de vida, de carreira, de construção de família, como é que ele tinha que ser, o que ele tinha que fazer, deixar de fazer, o meu critério antes que era baixíssimo, já evoluiu um monte. Já saiu do 0 e foi pro 7, foi pro 8. Mas aí foi pro 8 porque o amadurecimento que eu tive, a clareza que eu tive foi assim, eu comecei a separar a água do vinho. Literalmente isso, eu comecei a separar. Essa pessoa me serve pra mim, essa pessoa não serve. Essa pessoa é compatível comigo, essa pessoa não é. E daí, as minhas relações que antes estavam aqui em cima, onde eu perdia a cada crush que eu conhecia, eu perdi praticamente 5 meses da minha vida com cada um, eu comecei a ser mais seletiva, eu comecei a ser mais exigente. E é isso que acontece com muitos de vocês, né? Ao longo dos anos, o tempo foi passando e antes, quando vocês tinham, sei lá, 18, 20 anos, vocês tinham uma facilidade de se relacionar com as pessoas. Parecia que os homens vinham até vocês, parecia que era muito mais fácil namorar. Só que o fato é que naquele período vocês não tinham o tanto de maturidade, o tanto de exigência, o tanto de conhecimento que vocês têm hoje. Então é por isso, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, parece que antes era tão mais fácil. Parece que antes a relação fluía mais fácil, parece que antes os caras queriam namorar, mas na verdade não necessariamente é isso. Pode ser que simplesmente vocês tinham uma lista de critérios muito baixas, onde qualquer um que vinha, tá legal, beleza. E eu tenho certeza que se vocês pararem para analisar as antigas relações de vocês, vocês vão perceber que hoje, com o pensamento que vocês têm, com a maturidade que vocês têm, enfim, provavelmente aquelas pessoas não serviriam mais. Deu para entender? Por que hoje vocês não estão conseguindo achar alguém para namorar? Porque infelizmente vocês provavelmente estão nessa faixa aqui, nessa parte do filtro. E se vocês não descerem no filtro de vocês, no filtro das relações, vocês vão continuar perdendo tempo, gastando tempo, gente, com esses caras aqui, com esses caras do topo do funil. Então, parem, analisem e amadureçam. Como é que tem que ser esse cara? E claro, gente, não adianta só visualizar o cara lindo, perfeito, maravilhoso. É assim que eu quero, meu Deus do céu, vou rezar todo santo dia para Deus me enviar esse cara.
Você pode rezar, você deve visualizar. Você deve fazer uma lista exatamente como é esse cara. Só que assim, gente, não adianta você fazer toda a sua lista de critérios, amadurecer, se você não cuidar da sua carência, da sua ansiedade, se você continuar minando pensamentos de que todos os caras que eu atraio são ruins, todos os caras que eu atraio não querem uma relação, eu nunca sou boa o suficiente, parece que eu sempre tenho um problema. Se vocês não mudarem o pensamento de vocês, se vocês não utilizarem a sabedoria e a inteligência de vocês para amadurecer isso, não adianta. Vocês vão continuar nessa parte do funil aqui. Então, são 2 movimentos que vocês têm que fazer. Como vão resolver isso? São 2 movimentos. É o movimento de se reconstruir internamente. Tudo bem, existem as cobranças da sociedade, existem as nossas cobranças internas, existe a nossa ansiedade, o nosso medo de envelhecer sozinho, o nosso medo de não encontrar ninguém para construir a família que a gente almeja, para ter filhos, para realmente viver e compartilhar uma vida a 2. Só que se vocês ficarem batendo nessa tecla, a solução ela não vai vir. Então, dediquem um tempo de vocês para o autoconhecimento, para amadurecer, para criar inteligência emocional, para enfrentar esses N sabotadores que existem, porque são sabotadores internos. É a nossa mãe julgando, é a nossa avó no domingo de Páscoa perguntando cadê o namorado, é a família olhando com um olhar de tristeza para você porque você tá solteira e você tá ficando velha, e daí já vem as tias que vão falar assim, porque você vai ficar pra titia, porque isso, porque aquilo. Gente, vai vir muito esse tipo de pensamento, esse tipo de cobrança externa, mas vocês têm que estar presentes e seguras. Não, o cara certo vai aparecer, eu já sei atrair essa pessoa na minha vida. E aí é o segundo ponto, né? Não adianta fazer todo esse movimento pra fora, né? Se você também não clarificar suas ideias, se você realmente não projetar e tentar visualizar essa pessoa, porque eu tenho certeza que vocês sabem quem é esse cara aqui. Vocês têm uma breve ideia de quem ele é, mas vocês estão ainda muito no plano do topo do funil, gastando tempo com gente que não faz sentido. E esses dias eu atendi uma cliente minha na consultoria. Depois de todo o processo, ela chegou e disse assim, Andressa, eu consegui perceber quanto tempo da minha vida eu gastei com gente que não tinha nem um pouquinho dos critérios que hoje eu almejo pro cara da minha vida, pro cara que eu quero realmente construir uma relação. Depois das nossas sessões, ela chegou e falou assim, eu consigo hoje ver com clareza quem é o cara e quem não é. E quando vocês têm essa clareza, essa segurança de saber esse cara é pra mim e esse cara não é, vocês vão parar de perder tempo. Vocês vão parar de ficar gastando 5 meses, 1 ano da vida de vocês, ou até mesmo mais, com pessoas que não fazem sentido. Deu pra entender? Então é por isso, não significa, porque o problema tá em mim, porque ninguém quer namorar comigo, porque, enfim. O problema é que existem caras pra namorar, sim. Existem caras pra construir um relacionamento, sim. Só que vocês ficam se contentando com o topo do funil, que são pessoas aleatórias que vão passar na vida de vocês. E elas têm uma responsabilidade também, porque a cada pessoa que você conhece, você vai aprimorando o filtro de vocês. Se antes eu saía com pessoas do tipo assim, assim, assado, tipo hoje eu sei que essas pessoas não são compatíveis comigo. Claro que essa maturidade, essa vivência de encontrar muitas pessoas, me relacionar com muitas pessoas, me trouxe essa clareza. Só que o problema é que o tempo vai passando e vocês vão concordar comigo. Os anos, eles não voltam. Se eu, Andressa, tivesse a maturidade que eu tenho hoje, com os meus 25 anos, talvez eu já estaria namorando. Talvez eu já estaria casada. Não sei. Mas a minha vivência, ela me proporcionou enxergar. Então, comecem a analisar os padrões das antigas relações de vocês
e absorver realmente como é que é essa pessoa. Ah, ele é um cara mais sério, ele é um cara mais despojado, ele é um cara assim, ele é um cara assado, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Sejam específicas. Quanto mais específicas vocês forem, maior a chance de vocês descer no funil. E quando vocês descer no funil, quando essa pessoa aqui aparecer na vida de vocês, vocês vão ter clareza. Vocês vão pensar, cara, é esse aqui. É essa pessoa que eu quero. Esse é o meu cara certo. E aí, vocês vão parar de perder tempo com quem não faz sentido. Porque o problema é esse, não é que as pessoas não querem namorar. Por que ninguém quer namorar comigo? Não é essa a pergunta que vocês têm que fazer. A pergunta que vocês têm que se fazer é: essa pessoa, ela é compatível com a relação que eu quero a longo prazo? Porque se vocês ficarem namorando com qualquer um, não namora, né, gente? Não chega nem a namorar. Porque é a média dos 5 meses. Agora, quando vocês encontrarem essa pessoa aqui e vocês tiverem clareza e segurança que aquele é o cara que vocês querem para o futuro, tudo fica mais fácil. Então, parem de perder tempo com o topo do funil e comecem a amadurecer os critérios de vocês. De quem que é essa pessoa que vocês querem atrair? Quem que é essa pessoa certa? Quem é o cara certo? E trabalhem com os problemas internos de vocês, com as cobranças, com a ansiedade, com a carência, com os medos. Porque quanto mais vocês minarem os medos de vocês, as crenças negativas a respeito de relacionamentos, a respeito de vocês mesmos, que vocês não são boa o suficiente para estar em um relacionamento saudável, mais difícil vai ficar. E eu vou contar uma história agora para vocês. Uma aguinha. Eu vou dar um exemplo bem real de uma situação que aconteceu comigo há um mês atrás. Eu, já consegui amadurecer muito da visão que eu tinha das pessoas que eu me relacionava antes para as pessoas que eu quero hoje na minha vida. E há um mês atrás apareceu um cara muito compatível com o que eu busco para minha vida. Apareceu essa pessoa. Eu disse assim, nossa, puxei a minha listinha, que eu tenho uma lista, tá, gente? Eu tenho uma lista de critérios que essa pessoa tem que corresponder a isso. Não tem problema, gente, vocês terem essa lista. Vocês colocarem ela de uma forma palpável. Porque assim vai ficar mais fácil vocês separarem a água do vinho. E essa pessoa chegou na minha vida e eu falei, nossa, que cara bacana, né? Gostei, tem muitas coisas compatíveis, muitos hábitos, uma história legal, tem uma ambição, enfim. Analisei de cabo a rabo o menino. E eu falei assim, mas tem alguma coisa que não tá fechando. Tem alguma coisa que não tá batendo, tem algum comportamento, eu não sei. E eu fiquei me questionando naquilo por muito tempo, porque eu pensei assim, gente, ele é uma pessoa que veio pra minha vida nesse mês que passou muito rápido, muito. E eu pensei, o que tem de errado? E eu pensei assim, o que tem de errado? Porque eu sentia que alguma coisa não batia. Por mais que ele tivesse toda a minha lista de competências, praticamente zerou o checklist, tinha alguma coisa que não sintonizava. E era a nossa conexão. Então, por isso que eu reforço isso e que é tão importante vocês buscarem o autoconhecimento de vocês. Por quê? Eu consegui enxergar que essa pessoa, por mais que ele tivesse muitos do que eu busco numa relação, o comportamento dele era totalmente diferente do meu. Era como se eu fosse ligada no 220 e o cara de um 110. Numa boa, tranquilo, paz, sereno, sem muita reação, sem muita energia. Eu fiquei realmente analisando. E eu consegui enxergar que, cara, por mais que ele tivesse todas as características, todas, uma pessoa maravilhosa pra eu ter na minha vida, não ia fechar, não ia dar certo. Só que eu só consegui enxergar isso quando eu parei pra analisar aquela relação, aquela pessoa, como eu me sentia com aquele cara. Então, como é que vocês vão ter critérios? Como vocês vão amadurecer e conseguir achar o cara certo se vocês não dedicar um tempo para realmente analisar, se analisar como pessoa e identificar o que vocês projetam para o futuro e como é essa pessoa que tem que estar do lado de vocês? Porque assim, talvez se eu não tivesse essa clareza, se eu não tivesse essa certeza de analisar, de observar, de saber como é que tem que ser essa pessoa que tá do meu lado, talvez eu ia cair de novo aqui. E ele não era
um cara de topo de funil, ele era um cara que já tava aqui, ó. Aqui no meio. Só que não era ainda o cara do final. Deu pra entender? Ele era uma pessoa muito bacana pra construir uma relação. Não tenho dúvida. Só que pra mim, ele não era o cara certo. Só que se vocês não pararem pra se analisar, pra entender, pra realmente observar e, né, colocar de uma forma mais palpável isso na vida de vocês, vocês vão conseguir continuar gastando tempo com caras que não são compatíveis, com homens difíceis, com homens problemáticos, com caras que vão fazer vocês gastar o tempo precioso de vocês. Então, parem, comecem a se analisar. Não é que o outro não quer namorar com você, minha amiga, ele só não é o cara certo. Não é o cara certo pra ti. Então, vai em busca dessa pessoa. Se tem esse embasamento e essa visão e essa clareza de como é essa pessoa. A partir do momento que vocês conseguirem sair daqui de cima, onde qualquer um vale a pena, onde qualquer sinal de compatibilidade, vocês já se enganam, vocês já vão atropelando tudo, porque é isso que vocês fazem com a ansiedade de vocês. Vocês vão atropelando tudo, qualquer mero sinal de compatibilidade vocês atropelam. E daí vocês já querem começar a namorar. Só que essas pessoas aqui são aquelas que vão fazer você perder tempo. É cilada. Não significa que vocês não vão aprender com elas, vocês vão aprender sim. Só que se vocês continuarem com esse nível de maturidade muito raso das relações de vocês, dos homens que vocês querem atrair, das pessoas que vocês querem para um futuro, vocês vão continuar perdendo tempo aqui, ó, e não vão descer. Não vão descer para achar o cara certo. Então, tenham clareza, tenham maturidade, vocês já são mulheres inteligentes, vocês já têm uma vivência. Analisem essas antigas relações de vocês, percebam como tem que ser esse cara. E hoje, eu tenho certeza que vocês já estão num nível de vivência, de experiência amorosa, que dá para vocês essa inteligência. Assim como eu tenho, assim como eu adquiri. Então não fiquem no topo do funil, gastando energia com caras que não fazem sentido. Passou já essa hora, gente, tá? Eu não sei qual que é o momento de vida que vocês estão vivendo, mas provavelmente se eu, Andressa, com 20 e poucos anos de idade, tivesse essa clareza e conseguido enxergar realmente, eu já teria parado de gastar tempo com essas pessoas que não fazem sentido e alinharia o meu carrinho, porque é alinhamento. É se observar e é saber, essa pessoa tá alinhada com o que eu quero ou não tá. E aí vocês vão ter mais clareza, vocês vão ter mais segurança para separar, para fazer essa distinção e as coisas vão começar a fluir de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila na vida amorosa de vocês. Porque depois que eu fiz esses critérios, eu fiz a minha seleção, eu consegui enxergar como é que tem que ser esse cara que tá do meu lado, eu parei de me envolver com pessoas que não faziam sentido. É um filtro, é uma seleção. Infelizmente é uma seleção. Mas vocês precisam fazer essa seleção, porque senão vocês vão continuar perdendo tempo, vocês vão gastar toda a energia de vocês, todo o estoque de conhecimento com pessoas que não fazem sentido. E vocês vão cansar, vocês vão ficar tristes, vocês vão estar frustrados nas relações de vocês. Então invistam um tempo em entender como é que tem que ser esse cara, exercitem a mente de vocês, pensem em todos os critérios possíveis, em termos de família, em termos de carreira, em termos de vida saudável, hábitos, lazer, vida social. Aprofundem a lista de critérios de vocês. Assim vai ficar mais fácil. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que depois dessa nossa conversa tenha realmente ficado um pouco mais claro. Tirem do coraçãozinho de vocês a culpa, o julgamento seu, o julgamento das pessoas. Estar solteira não é sinônimo de sofrimento. Encarem isso como uma forma saudável e vocês vão achar o cara certo. Existem pessoas muito boas na vida. Existem homens que querem uma relação, que querem construir família, que querem realmente ter um futuro juntos. As pessoas não cansam de iniciar relações, vocês enxergam isso na sociedade. O problema é que vocês não estão sabendo encontrar essas pessoas porque vocês
estão perdidas. Qualquer um que vier com carinho, com afeto um pouquinho mais aprofundado, vocês acham que ele é o cara certo. E não é, gente. A raiz disso tudo tá mais embaixo. Então, assim, existem pessoas boas, existem homens que querem se relacionar. Vocês têm que ter maturidade, muita maturidade emocional para lidar com todas essas ansiedades, com as cobranças da sociedade, com as cobranças internas de vocês. Mas a partir do momento que vocês conseguirem equilibrar isso, vai ficar mais fácil. E eu garanto para vocês, vocês vão conseguir achar um cara que seja compatível, que vai ser o amor da vida de vocês. Mas, por favor, façam esse exercício. Senão vocês realmente vão ficar lá em cima, no topo do funil, dando martelada em quem não faz sentido e gastando, gente, gastando anos da vida de vocês com essas pessoas. Tá bom? Um beijo super especial e até o próximo vídeo.